Tudo bem, pessoal? Agora nós iniciamos o estudo dos espelhos esféricos, que basicamente são dois tipos, os espelhos côncavos e os convexos. E claro, nós estudamos as imagens que esses espelhos geram para objetos colocados na sua frente. Quais são os dois tipos de espelhos esféricos que nós estudamos? Os côncavos, que são curvados para dentro, notem o observador, claro, sempre na frente dos espelhos. Então, curvado para dentro vai ser um espelho côncavo e curvado para fora vai ser um espelho convexo. Nessa superfície esférica, notem que nós temos alguns elementos, já que o formato dele é uma esfera. Percebam que existe um eixo principal com alguns pontos que são importantes da gente definir e ressaltar aqui nesse desenho. Esse ponto aqui é chamado de centro de curvatura ou raio de curvatura, que é basicamente, claro, o raio da superfície esférica que compõe o espelho. Então nós temos aqui o centro de curvatura do espelho côncavo. Aqui nós temos o centro de curvatura do espelho convexo. Aí já perceba uma coisa importante. O centro de curvatura do espelho côncavo está na frente dele. Já o centro de curvatura do espelho convexo está atrás do espelho, certo? Próximo elemento, bem no meio do caminho entre o centro e a superfície do espelho, nós temos o foco, distância focal ou ponto focal. Então, bem aqui no meio do caminho, metade do raio de curvatura ou metade do centro de curvatura, nós temos a distância focal, ponto focal ou simplesmente foco do espelho. Notem que o foco ele é igual a R sobre 2, que é a mesma coisa que C sobre 2. Sim, né? C é a mesma coisa que R, é o centro de curvatura ou raio de curvatura do espelho. O foco está bem no meio do caminho. E esse ponto aqui, onde o eixo intercepta a superfície do espelho, nós chamamos de vértice. Ali está o vértice do espelho côncavo e o vértice do espelho convexo. Notem, ressalto aqui, isso é importante lá para a projeção das imagens dos espelhos esféricos. O centro e o foco de um espelho côncavo estão situados na frente do espelho. E o centro e o foco de um espelho convexo estão situados na parte de trás do espelho. Isso é importante geometricamente para a gente projetar os raios de luz que refletem nesses espelhos e posteriormente encontrar as imagens que esses espelhos geram para objetos colocados na sua frente. Notem que a regra continua a mesma dos espelhos planos. Onde é que se encontra a imagem formada por um espelho? Sempre no encontro ou cruzamento de dois ou mais raios refletidos. Então a gente vai ter que estudar agora as propriedades geométricas de reflexão dos raios de luz que incidem nesses espelhos para poder encontrar então as imagens que eles formam. Agora nós analisamos para os espelhos esféricos as propriedades dos raios refletidos. Então, para eu formar a imagem de um objeto colocado na frente de um espelho esférico, eu tenho que pelo menos fazer o cruzamento de dois raios refletidos. Mas eu tenho que conhecer 4 regras, 4 propriedades de reflexão. Todas elas são uma obediência à lei da reflexão. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Mas geometricamente tu tem que conhecer essas 4 propriedades. Nós vamos começar aqui pelo espelho côncavo. Notem, deixa eu insistir uma coisa. Aqui está a parte de trás do espelho côncavo, centro e foco na frente. Os raios de luz que ele refletem, claro, incidem na frente do espelho. A primeira propriedade de reflexão é que todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele vai refletir na direção do foco. Então vem paralelo ao eixo, reflete no foco. A segunda propriedade diz que todo raio de luz que incide na direção do foco ou no ponto focal, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então notem que são duas propriedades inversas. Veio paralelo, reflete no foco. Veio no foco, reflete paralelo. Terceira propriedade. Todo raio de luz que incide no centro de curvatura, ele vai refletir sobre si mesmo. E a quarta propriedade diz que todo raio que incide no vértice, ele reflete-se
simetricamente. Notem lá, o raio veio no vértice, obedecendo aqui claramente a lei da reflexão, ele retorna simetricamente ao eixo principal em relação ao raio incidente. Usando pelo menos duas dessas propriedades, tu encontra sempre as imagens formadas pelos espelhos esféricos. Notem que as quatro propriedades também têm que ser obedecidas pelo espelho convexo. Então vamos ver as quatro propriedades agora no espelho convexo. Insisto, aqui está a parte de trás do espelho convexo, centro e foco atrás, e aqui a parte da frente, de onde vem a luz, certo? As mesmas propriedades, notem. Se vier um raio de luz paralelo ao eixo principal, ele reflete na direção do foco. Cuidado com esse desenho, tá? Notem que ele veio paralelo, refletiu nessa direção do foco aqui, certo? Segunda propriedade, o inverso da primeira. Se veio paralelo, refletiu no foco, se vier na direção do foco, ele vai refletir paralelo ao eixo. A terceira propriedade, se vier na direção do centro, ele reflete sobre si mesmo. E a última propriedade, se vier incidente no vértice, ele reflete-se simetricamente. Então nós temos essas quatro propriedades que vocês têm que conhecer, mas como eu disse, basta aplicar pelo menos duas dessas propriedades de raios de luz refletidos e tu encontra no cruzamento dos raios refletidos a posição da imagem formada. Pessoal, um detalhe geométrico importante que deve ser ressaltado aqui nos espelhos esféricos é o seguinte: notem que o espelho côncavo tem o foco projetado na frente do espelho, por essa razão ele é chamado de foco real. Já o espelho convexo tem o seu foco na parte de trás do espelho, portanto ele é chamado de foco virtual. A razão disso é muito simples. Notem que para qualquer objeto que emita luz que chegue paralela ao eixo principal de um espelho esférico, faz com que os raios reflitam na direção do foco. Notem no espelho côncavo, os raios de luz que vêm de uma fonte muito distante e incidem paralelos, todos eles ao eixo principal, e refletem realmente se encontrando na frente do espelho, formando o foco real. Agora, se eu olhar a mesma projeção no espelho convexo, para essa fonte muito distante, os raios vêm paralelos, refletem, e na frente do espelho esses raios se afastam ao refletirem, porque é um espelho convexo. Então percebam que esses raios não se encontram, não se cruzam na frente do espelho. Eu tenho que encontrar o foco pelo prolongamento dos raios refletidos, e esse foco se encontra geometricamente atrás do espelho convexo. Como é um prolongamento de raios refletidos que me permite encontrar esse ponto focal, notem que este ponto focal do espelho convexo tem que ser um foco virtual. Então, foco real, encontro real de luz na frente do espelho côncavo, e foco virtual encontrado por prolongamento de raios refletidos, portanto, atrás do espelho, no caso do espelho convexo. Agora nós vemos a determinação gráfica das imagens, tradução, os desenhos das imagens que os espelhos esféricos fazem para objetos colocados em determinadas posições na frente deles. Lembrem que a regra é sempre a mesma, tá? A posição da imagem é sempre definida pelo encontro ou cruzamento dos raios refletidos. Então, para os espelhos esféricos, basta usar pelo menos duas das propriedades de reflexão dos raios para encontrar, através do cruzamento desses raios refletidos, a posição geométrica da imagem. Nós iniciamos nossa análise de imagens pelo espelho côncavo, já que esse espelho tem 5 casos de formação de imagens, dependendo da posição do objeto à sua frente. O primeiro caso de análise é quando o objeto é colocado após o centro, logo após o centro, não no infinito, uma distância, próximo ao espelho, mas além de ser. Nesse caso, fazendo pelo menos 2 raios de luz que se projetem e reflitam no espelho, o cruzamento desses raios vai me dar geometricamente a posição da imagem. Então vou começar por um raio de luz que parte ali da chama da vela, incide paralelo ao eixo principal e reflete na direção do foco. Eu preciso de pelo menos mais um raio de luz projetado para encontrar o primeiro.
O segundo raio de luz que eu vou usar, partindo do mesmo ponto, ele passa pelo foco e reflete paralelo ao eixo principal. Já temos ali a projeção da imagem se dá naquele ponto de cruzamento dos raios refletidos. Se eu quisesse fazer um terceiro raio, não é obrigatório, mas poderia, o raio que vem no vértice reflete simetricamente para encontrar no mesmo ponto os outros dois. Ali está o cruzamento de raios refletidos, ali está a chama da vela. Notem que esta vela tem a sua imagem projetada na frente do espelho, ela é de cabeça para baixo e está situada de tal forma que fica em algum ponto entre o centro e o foco. Essas são as propriedades da imagem quando o objeto está além do centro. Ela é real, ela é invertida, portanto de cabeça para baixo, entre o centro e o foco, mas ela é menor que o objeto. É o que está acontecendo com aquela pessoa na frente daquele espelho, certo? Segundo caso, aproximando o objeto do espelho, nós colocamos agora ele sobre o centro de curvatura. Primeiro raio de luz vem paralelo ao eixo, reflete na direção do foco. Segundo raio vem na direção do foco, reflete paralelo. Já temos a imagem neste ponto aqui. Se eu quiser fazer o terceiro raio, notem, vem no vértice, reflete simetricamente e encontra exatamente no mesmo ponto os outros dois. Então nós temos aqui o cruzamento dos raios refletidos projetando uma imagem na frente do espelho. Ela é do mesmo tamanho do objeto e nós temos projetada exatamente sobre o centro de curvatura. Estando na frente do espelho é uma imagem real. Então ela é real, invertida, mesmo tamanho e geometricamente projetada sobre o centro de curvatura. No terceiro caso, nós colocamos o objeto entre o centro e o foco. Notem que nós estamos aproximando o objeto do espelho para analisar os 5 casos de formação de imagens, tá? Vem um raio de luz paralelo, reflete no foco. Essa propriedade eu estou usando sempre. Vem no foco, reflete paralelo. Já tem o cruzamento dos dois raios de luz que eu preciso. Se eu fizer um terceiro raio de luz passando pelo vértice, vai encontrar exatamente no mesmo ponto os outros dois. Cruzamento de raios na frente do espelho, imagem invertida, real e maior que o objeto, projetada além do centro. Essas são as propriedades da imagem no terceiro caso. Então ela é real, invertida, maior que o objeto e após o centro de curvatura. No quarto caso, nós colocamos o objeto sobre o foco do espelho côncavo. Notem o que vai acontecer. Vem um raio paralelo, reflete na direção do foco. Agora eu vou ter que mudar a propriedade de raio refletido aqui, porque se eu fizer um raio de luz nesse meu desenho que incida na direção do foco, ele não vai pegar a superfície do espelho. Então eu vou usar uma outra propriedade, outra definição de raio refletido, que é aquele raio que vem na direção de C. Se vem na direção do centro, ele reflete sobre si mesmo. Notem que nós temos um problema aqui, esses dois raios refletidos são paralelos, então eles não se cruzam, eles não se encontram. Então vou fazer uma terceira tentativa. O raio que vem no vértice vai refletir simetricamente, certo? Certo, mas ele também vai ser paralelo aos outros dois. Então neste caso em que o objeto é colocado sobre o foco do espelho côncavo, não há imagem formada. Então matematicamente a gente sabe que retas paralelas se encontram no infinito, ou na prática elas não se encontram. Então como os raios de luz refletidos são paralelos, a imagem é dita imprópria, ou seja, não existe, e ela está formada geometricamente no infinito. Na prática, pessoal, não há imagem formada neste caso. Eu não sei se já percebeu nesses espelhos de banheiro curvos, quando tu coloca o rosto em determinado ponto, tu simplesmente não vê a tua imagem projetada, é quando o rosto está sobre o foco do espelho côncavo. Uma importante aplicação prática de objeto no foco e imagem no infinito são os faróis ou holofotes. O que nós queremos de um holofote? Qual é a finalidade dele? Projetar um feixe de luz de raios paralelos que vá o mais longe possível, ou seja, teoricamente até o infinito. Para isso se coloca o objeto no foco. Quem é esse objeto? É a fonte de luz, é a lâmpada. Se eu colocar uma lâmpada no foco de um espelho côncavo, os raios que vêm do foco vão refletir paralelamente, projetando um raio em direção ao infinito.
E aí vem uma observação importante. Ok, objeto no foco, imagem no infinito. E se o objeto estiver no infinito, para onde é que vai a imagem? Essa projeção ela é simétrica. Se um objeto no foco projeta a imagem no infinito, um objeto no infinito projeta a imagem no foco do espelho côncavo. É o que acontece em telescópios refletores, que usam espelhos côncavos para projetar a imagem de objetos infinitamente distantes ou muito distantes do espelho. Nós consideramos que para uma fonte de luz muito distante de um espelho, os raios que vêm dessa fonte infinitamente longe incidem paralelos ao eixo principal. Então, se o objeto estiver no infinito, a imagem para raios de luz que incidem paralelos refletem no foco a imagem, neste caso vai se projetar no foco. Então não esquece. Propriedades simétricas. Objeto no foco, imagem no infinito. Objeto no infinito, imagem no foco. No último caso do espelho côncavo, nós posicionamos o objeto entre o foco e o vértice desse espelho. Então ali está o objeto, espelho côncavo. Percebam, um raio de luz que vem paralelo, ele reflete na direção do foco. Vou usar o raio agora que vem na direção do centro de curvatura e reflete sobre si mesmo. Notem que esses dois raios de luz, eles não são paralelos. Isso quer dizer que em algum ponto eles vão se cruzar, mas não vai ser na frente do espelho após refletidos. Por quê? Porque eles se afastam. Então eu vou usar agora, não sou obrigado a fazer isso, tá? Mas eu vou usar agora o terceiro raio que vem na direção do vértice, reflete simetricamente, claro, ele não vai encontrar nenhum dos outros dois. Percebam que aqui eu vou ter que fazer o prolongamento dos raios refletidos, ou seja, um encontro virtual desses raios de luz, porque a luz real está na frente do espelho. Então, prolongando esses três raios, eles se encontram neste ponto virtual, prolongamento de raios refletidos, resultando numa imagem com essas características. Atrás do espelho, ou seja, prolongamento de raios refletidos, imagem virtual, ela é direta, está de cabeça para cima, e ela é maior. Esse é o caso do chamado espelho de ampliação. Quando coloca o teu rosto bem perto de um espelho côncavo, o teu rosto tem uma imagem ampliada. Então essa imagem, neste caso, tem essas propriedades: virtual, atrás do espelho, prolongamento de raios refletidos, maior, tem uma imagem ampliada em relação ao objeto, e de cabeça para cima, portanto uma imagem direta. Finalizada a análise das imagens do espelho côncavo, agora nós analisamos o caso único de formação de imagem do espelho convexo. Notem que o espelho convexo, por ser curvado para fora, já vejo aqui uma vantagem desse tipo de superfície espelhada. Ele consegue refletir uma grande área numa superfície relativamente pequena, ou seja, todo espelho convexo tem um grande campo visual bem maior, por exemplo, que aquele campo visual do espelho plano. Então ele serve para refletir grandes áreas em superfícies pequenas. Posicionando o objeto na frente do espelho convexo, a gente vai notar que se forma apenas um tipo de imagem para este tipo de espelho. Por que isso acontece? Porque no espelho convexo, centro e foco, lembrem, estão posicionados atrás do espelho. O centro e o foco são elementos virtuais, portanto. Isso quer dizer que, independente da posição que eu coloque o objeto na frente do espelho convexo, vai se formar apenas um tipo de imagem. Projetando os raios de luz, obedecendo aquelas regras de reflexão, percebam que um raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, ele reflete na direção do foco. Eu preciso de mais um raio de luz e no cruzamento dos raios refletidos nós temos geometricamente a posição da imagem. O segundo raio que eu vou utilizar é aquele que vem na direção do foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Notem que na frente do espelho esses dois raios refletidos não vão se encontrar, porque ali na frente eles estão se afastando. Mas se eu prolongá-los, já que eles não são paralelos, aí sim eu vou encontrar um cruzamento, neste caso que vai ocorrer atrás do espelho. Percebam que esse raio de luz já está automaticamente prolongado, porque ele refletiu na direção do foco. Se eu prolongar este raio refletido lá para trás do espelho, notem que ali naquele ponto os dois se cruzam e geometricamente ali está a imagem daquele objeto.
Características da imagem. Ela é virtual, encontrada pelo prolongamento dos raios refletidos, formada atrás do espelho. Ela é menor e ela é direta. Então, virtual, menor e direta é sempre o caso de formação de imagens de espelhos convexos. Esse é o caso único de formação de imagem deste tipo de espelho. Um detalhe importante que também vale para o espelho convexo: se o objeto estiver no infinito, a imagem se projeta no foco, que nem ocorreu no espelho côncavo. Aplicação do farol holofote. Aqui, para uma fonte luminosa muito distante do espelho convexo, os raios de luz que vêm paralelos refletem na direção de um foco virtual. E lá se encontra a imagem daquele objeto bem distante do espelho. Então sempre, para qualquer espelho esférico, objeto no infinito, imagem formada no foco. Pessoal, existem equações para os espelhos esféricos que relacionam determinados elementos desses espelhos. E essas equações são as mesmas, tanto para os espelhos côncavos quanto para os espelhos convexos, tá? Claro que nós temos ali os elementos C e F, não esquecendo que C é a mesma coisa que raio de curvatura, centro e raio são a mesma coisa. O foco é metade do raio ou metade do centro de curvatura. Nós temos aqui nesse desenho alguns elementos representados. O objeto com a sua altura HO, a imagem com a sua altura HI, a distância do objeto ao espelho, chamada de DO, e a distância da imagem ao espelho, chamada de DI. A primeira equação que nós temos é a chamada equação de Gauss para os espelhos esféricos, que diz que o inverso da distância focal é a soma dos inversos da distância da imagem em relação ao espelho com a distância do objeto em relação ao espelho. Então, 1 sobre F, o inverso da distância focal, é igual ao inverso da distância da imagem somada ao inverso da distância do objeto. Uma expressão nada bonita, mas enfim, fácil de decorar, ok? Equação de Gauss. Nós temos também a equação do aumento linear transversal ou da ampliação. Então o A, aumento linear transversal, é o quociente HI/HO e é o mesmo que menos DI sobre DO. Deixa aquele sinal de menos ali, ele faz parte da equação. Então o quociente distância-imagem, distância-objeto com sinal de menos, ou quociente HI sobre HO, aumento linear transversal. É importante salientar que existe um resultado matemático desses cálculos para esses elementos dos espelhos, e esses resultados podem ser positivos ou negativos. Isso tem uma análise teórica importante para os resultados matemáticos das grandezas envolvidas nas equações desses espelhos. Por exemplo, então nós temos uma convenção de sinais. O DO vai ser positivo sempre, correto? A distância do objeto ao espelho sempre vai dar um resultado positivo. Se der negativo, desconfia que tu fez algum cálculo errado. Agora, se tu achar um DI negativo, significa uma imagem virtual. E um DI positivo significa uma imagem real. Então, o sinal da distância da imagem ao espelho pode ser negativo ou positivo, imagem virtual ou real. Foco negativo, fiz os cálculos ali com a equação de Gauss e achei o foco negativo. Quer dizer que tu está trabalhando com um espelho convexo. É o chamado foco virtual do espelho convexo, portanto negativo. E o foco positivo, se der positivo ali na equação de Gauss, quer dizer que tu está trabalhando com um espelho côncavo, que o foco é real, está na frente do espelho. Então o sinal da distância focal me dá o tipo de espelho. Foco positivo, espelho côncavo, isso é muito importante. E foco negativo é o espelho convexo, tá? Se der um aumento linear negativo, significa uma imagem de cabeça para baixo, ou seja, a imagem invertida. Em um aumento positivo, significa uma imagem de cabeça para cima, ou seja, uma imagem direta. Então essa convenção de sinais tem que ser conhecida, tem que ser apresentada, ela faz parte dos resultados matemáticos do uso das equações.
E um detalhe mais importante, algumas observações aqui que devem ser seguidas, tá? Primeiro, toda imagem real é de cabeça para baixo, como mostra aqui esse desenho. Se tu voltar ali a todos os casos de imagens que se formam na frente dos espelhos, todas elas são invertidas. E o contrário também é verdadeiro. Toda imagem que se forma atrás do espelho, ou seja, toda imagem virtual, é de cabeça para cima. Então não esquece, imagens reais elas são invertidas, imagens virtuais são diretas. E um detalhe essencial, apenas imagens reais, produzidas por luz real, podem ser projetadas em telas ou anteparos. Toda imagem virtual é impossível ser projetada numa tela. Então essa imagem que vem do projetor projetada aqui nesta tela é uma imagem real. Toda imagem real pode ser reproduzida numa tela de projeção. A imagem virtual não pode ser reproduzida numa tela. Para análise do cálculo com equações para espelhos esféricos, vamos usar a questão 23 como exemplo, tá? Aqui nós temos um objeto real colocado a 20 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo e de distância focal igual a 30 centímetros. Já anotei ali, ó, DA igual a 20 centímetros, distância do objeto ao espelho. Como é um espelho côncavo, o foco é positivo. Se eles dessem um espelho convexo de distância focal 30, teria que colocar menos 30 ali no resultado matemático, tá? Eles querem saber as propriedades da imagem, se ela está a 60, 50, 30 centímetros do espelho, querem saber o DI, se ela é direta ou invertida e se ela é maior ou menor que o objeto. Bom, se eu tentar resolver essa questão pelo desenho, tá? Se eu não quiser atacar por equação de primeira, com essa situação que nós temos aqui, notem ali o espelho côncavo, centro e foco e vértice. Como o foco é 30 centímetros em relação ao vértice e o objeto é colocado a uma distância de 20 centímetros em relação ao espelho, este objeto a 20 centímetros está entre o foco e o vértice. É o caso do espelho de ampliação. Quando tem uma imagem maior, virtual e direta, é o quinto caso de formação de imagem do espelho côncavo. Se eu fizesse toda a projeção dos raios refletidos, eu encontraria uma imagem com essas propriedades: maior, direta e virtual, atrás do espelho. O desenho não vai me resolver a questão, porque eu vou ficar com alternativas possíveis. O que eu sei que eu posso eliminar é que o objeto não vai ter uma imagem invertida, e nem a metade, vai ser direta e maior. Essas duas alternativas podem ser arriscadas. Agora eu vou ter que fazer os cálculos para encontrar as propriedades que o desenho não conseguiu me mostrar. Então, primeiro, possuindo os dados da distância do objeto e a distância focal, eu posso calcular através da equação de Gauss a distância da imagem ao espelho. Então, utilizando essa expressão, 1 sobre F é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, eu vou calcular a distância da imagem ao espelho. Portanto, 1 sobre 30 é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre 20. Agora eu vou passar 1 sobre 20 subtraindo lá. 1 sobre 30 menos 1 sobre 20 é igual a 1 sobre DI. Faço agora o MMC daquele lado, onde nós temos aqui 60, né? Isso aqui é igual a 1 sobre DI. Então 60 sobre 30 dá 2. 60 sobre 20 dá 3. 2 menos 3 sobre 60 vai dar menos 1 sobre 60. É igual a 1 sobre DI. Invertendo aqui, nós descobrimos que o DI deu menos 60 centímetros. O que significa esse sinal de menos? Ele confirma o que o desenho está mostrando. Sim, a matemática confirma o que o desenho mostra. Esse DI negativo significa que a imagem é virtual, que é o caso do espelho de ampliação. Eles colocaram em módulo aqui a resposta, tá? Não colocaram o DI negativo. Às vezes vem em módulo, às vezes vem com o sinal. Já temos a resposta, né? Só pode ser letra A, porque as outras duas têm DI errado, tá? Então ela é direta, ela é 60 centímetros do espelho, virtual, portanto, como toda imagem direta, aliás, né? Percebam,
Toda imagem direta tem DI negativo, porque é virtual. E aqui o triplo. Como é que eu provo que a imagem é o triplo do tamanho do objeto? Olha, o aumento linear transversal vai me mostrar isso, menos DI sobre DO. Como eu conheço esses dois elementos aqui agora, notem que o DI deu negativo, joga o DI negativo. Então o menos é da equação, menos 60 sobre DO, que é 20. Quanto é que deu o aumento linear transversal? O aumento deu, notem, positivo mais 3. 3 quer dizer que a altura da imagem é 3 vezes a altura do objeto. Então a imagem tem o triplo do tamanho do objeto. E esse mais aqui, notem que o aumento positivo, ele mostra que a imagem é direta. O que confirma que é uma imagem virtual, toda imagem virtual é direta, o que confirma então a nossa alternativa, a letra A.